Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Sejam bem-vindos a mais um podcast Davi Maia. E que alegria poder estar com você aqui novamente, você aqui ouvindo mais um testemunho que, você sabe, né? O nosso canal nós temos usado assim, realmente para compartilhar o poder de Deus, o poder transformador de Jesus na vida das pessoas. E se você ainda não ouviu, né, você está ouvindo esse pela primeira vez, saiba que tem muitos testemunhos aqui que vão abençoar e enriquecer sua caminhada com Deus. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, e é por isso que nós estamos aqui. Gente, cada testemunho incrível, né? Ó, eu quero pedir já para você comentar, curtir e compartilhar, tá bom? Compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ter essa mesma experiência que você vai ter aqui agora, ouvindo esse relato, essa história do poder de Deus na vida de pessoas. E hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo, na Igreja Glória Eterna, eu juntamente com meu amigo pastor Kleber, né? Tudo Uma bom? alegria estar aqui Tudo com bem. você, pastor Kleber. Você vai conhecer a Alegria é toda história nossa. dele. Sim, Você vai conhecer a história dele. O pessoal que a gente já caminha há muito tempo, mas se prepara aí, tá bom? Porque coisas grandiosas o Senhor vai fazer neste lugar, neste momento, através da vida do pastor Kleber e aí para a sua vida, para que você também possa abençoar outros. Amém? Seja bem-vindo, pastor. Que honra tê-lo aqui no podcast. a honra toda minha, né? E quero dizer que é uma honra, um privilégio de poder participar aí desse convite, né? De poder estar aí com esses queridos aí que estão assistindo Amém. nesse momento, né? Eu tenho certeza que vai edificar muito, né? Aqueles que vão assistir, né? Porque aquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? São testemunhos que ficam realmente marcados, assim, né? E aquilo que marca as nossas vidas tem um poder para marcar outras vidas, né? É isso aí. Então, eu agradeço, né? O Davi Maia é um grande amigo, né? E sempre estamos juntos, sempre está ministrando aqui na igreja de São Bernardo do Campo, na Glória Eterna, Amém. né? Uma honra Então para já é mim. um amigo nosso, pastor Davi Maia, pastora Priscila, né? E toda a equipe aí, são maravilhosos, né? Glória a Deus, pastor. Nosso primeiro contato, você se lembra quando foi, pastor? Que a gente vai passando em muitos lugares, a gente não lembra assim, a história, né? Você lembra onde foi? Foi lá no Riacho Grande ou não? Isso, você foi ministrar lá na igreja antiga Batista Vida, hoje Tenda, né? Ah, tá. Então, do pastor Edilson Câmara lá. Isso, querido Então, pastor Edilson. nós nos Um conhecemos ali. abraço, pastor Edilson. É, Espero que vai chegar para você, vai né? chegar aí. Chegue para você esse podcast. Então, ali eu fui em um culto e vi a ministração ali, eu falei, meu Deus, que maravilhoso, né? O pastor Davi Maia é um adorador, né? Muita nossa linha, né? A linha da adoração, a linha do avivamento, assim, Amém. poder de Deus, curas, milagres. Então, eu acredito que os amigos de Deus, eles se encontram. Na Ah, caminhada, os amigos de Deus, eles vão se encontrando, né? glória a Conforme Deus. nós vamos caminhando, a gente costuma dizer, né, que existe um lugar, né, que nós entramos em Deus. E ali Deus apresenta pessoas para nós. Ali existem livros, louvores, pregações, né? É um lugar, é o reino de Deus, Amém. né? Então, para que se cumpra um plano e um propósito em nossas vidas, Deus sempre vai preparar, né, pessoas para que esse propósito se cumpra. Do mesmo jeito, né? Amém. Muitas vezes nós vemos que Satanás usa pessoas para desviar Para pessoas destruição. do caminho, né? Deus usa os seus profetas, né, homens e mulheres de Deus, para que esse propósito venha se cumprir. E o pastor Davi Maia sempre está ministrando em nossa igreja, né? Então vem para quê? Para que esse propósito se cumpra realmente, né? Então é mais uma pessoa que está ali, né, nos ajudando a cumprir todo o plano e propósito de Deus, né? Uma das coisas que eu percebi quando eu tive a primeira vez que nós estivemos aqui, na primeira vez na outra igreja ainda, né? Sim, Que era menor ainda, né? Vocês estão num espaço muito legal. sim, Mas eu percebi essa fome e sede que você tem por Deus, sabe? E sim, isso é muito legal, né? A sede sim, pelo profético, realmente, né? De um Deus vivo, né? sim. É muito legal você encontrar pessoas que realmente
transmitam, eu adoro um Deus Ah, vivo. sim, é, Isso é sim, muito legal, né? sim. Mas que bênção, pastor. Glória a Deus. Pastor, me diz uma coisa, você é aqui de São Bernardo mesmo? Sim, moro Nasceu em São aqui? Bernardo. Nasci em Diadema. Certo. Passei a maior parte da minha vida em Diadema. Nasci em Diadema, uma época morei em Pernambuco, né, em Garanhuns, Pernambuco, Quanto tempo? até uns 5 anos de idade. Aham, Tinha meses de idade, fui morar lá, tá. e aí com mais ou menos 5 anos de idade eu retornei para Diadema e... Você não pegou o sotaque, não, né? Hã? Não chegou a pegar o sotaque, não, né? Peguei, mas com depois Vai perdendo, né? vai perdendo, né? Mais tempo 5 aqui. anos, aí depois vai. E aí, quando eu casei, fazendo 17 anos que eu casei, vim morar em São Bernardo, né? Mas minha vida, parte da minha vida foi em Diadema, assim. E aí Certo. depois vim morar em São Bernardo do Campo. Você já era conhecedor do evangelho nessa época? Seus pais? Eu conheci o Evangelho com 25 anos. Ah, tá. Vinte e cinco anos de idade. Ninguém, assim, parte da minha mãe, porque, assim, é uma história muito longa, assim, é um Mas pode mistério, falar, o né? podcast é seu Assim, aí. é um A sua história mistério. vai abençoar outras pessoas que É, é. talvez vão se identificar. Eu não conhecia o meu pai, né? Sim, O pessoal até evitava, às vezes, de comentar, assim, né? Mas minha mãe, ela engravidou, né? Quando ela era jovem, e ela teve um relacionamento, engravidou. Quando eles terminaram o relacionamento, ficou 1 ano e pouco ali, em namoro, e aí terminaram e ela nem sabia que estava grávida. E depois de alguns meses ela descobriu que estava grávida e aí mandou avisar pro meu pai, né? Ó, fala que tô grávida dele e tal. Então ficou aquilo e eu, na época, a minha avó que cuidava de mim, minha mãe tinha que trabalhar. Tanto é que minha avó vai pro Pernambuco e a minha mãe fica aqui e falou: não, eu vou ficar uns meses com ele lá, depois eu trago, né? E tal. E aí eu fui ficando, ficando, ficando. E aí, com 5 anos de idade, eu voltei para São Paulo. Aí minha avó pegou e me apresentou, né? Uma pessoa ali e que eu nunca tinha visto, falou: essa aqui é sua mãe. Eu falei: ah, como assim, né? E como criança, chorava tal. Então, porque na verdade você ficou a maior parte do tempo com a sua avó. isso, com a minha avó. E O aí, seu quando pai eu mesmo não retorno, assumiu isso, mesmo. aí meu pai, na época, né, eu não conhecia, e aí foi essa. E aí eu morei com a minha avó até os 17 anos de idade. E aí meus tios, a minha avó foram morar em Ubatuba, e eu fiquei lá quase 2 anos, e depois retorno para São Paulo novamente, e eu vim morar com a minha mãe nessa época, né. Certo. E E aí, na sua mãe já com quantos anos? eu tinha 17 anos. 17 anos. Isso. Tá. E aí eu, né, começo uma nova trajetória aqui, na época era em Diadema, e, e aí eu conheço o Evangelho com 25 anos de idade, né? Tá. Eu trabalhava em uma empresa e o meu ex-patrão sempre me convidava, né? Vamos um dia na igreja, né? Convidava e falava: nossa, se você, né, vocês vão gostar demais. Trabalhava nessa empresa eu e meu irmão, né? O Alex, e ele sempre convidava a gente. E aí, às vezes, estava eu e o Alex, aí eu falava: não, não, vamos lá, vamos, pode deixar, fica tranquilo, eu vou um dia lá na igreja, né? E sempre aquela coisa, né? Porque às vezes tem uma discriminação do crente, né? Crente, não, meu Deus, não é crente. E aí, quando ele virava as costas, meu ex-patrão, aí eu falava: meu irmão, vou nunca, que coisa nenhuma, crente. Eu já me via, né, com a Bíblia embaixo do braço, terno e gravata, e meus amigos rindo de mim, eu era um jovem, né? E aí eu falava. E aí um dia ele me convidou para ir em uma célula, que era em São Caetano. Falou: rapaz, tem um lugar que é maravilhoso. E ele falava de uma forma, assim, que despertava curiosidade. Eu falava: meu Deus, né? E era em São Caetano. E aí, na época, eu e meu irmão, nós fomos ali em São Caetano. Em São Caetano começamos aí, então, ali. Isso foi o caso de um amigo seu do trabalho. Foi E o isso. meu ex-patrão. Ex-patrão. Sim. E aí começamos aí, era na casa do Marcos Cury. Ele era primo do Augusto Do Cury. Augusto Cury, Por que sim. eu falo era? Porque ele faleceu, Ah, tá. alguns anos atrás. Ele é primo do Marcos Cury, do Augusto Augusto Cury. Cury, sim, sim. E nós íamos numa célula lá, e ali o evangelho verdadeiro, né, puro, que eu ainda não conhecia, né, foi apresentado a mim ali. E aí, uns meses, indo ali naquela célula, participando,
E aí ele nos convidou para ir um dia na igreja, né? E aí aquela coisa ainda, não, aqui eu venho, mas na igreja, Marcelo. aquela resistência mesmo assim que a gente tinha. E um dia eles nos convidaram e eu saí daquela célula e eu saí meio revoltado com meu irmão. Eu falei, meu, não, 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 ó, esse negócio aí, eles querem enganar a gente, quer levar pra igreja, né? Tá tão bom lá, não. Ó, Alex, eu já falei, eu não vou, não, não vou. Então era aquela coisa, aquela resistência, mas a gente via que era algo espiritual realmente, Sim, sim. né? O inimigo não queria que eu realmente aceitasse e caminhasse, né? Porque Deus tinha um plano e um propósito da minha vida. Sim, sim, sim. E aí, depois eu acabei aceitando, foi o primeiro dia que eu pisei na igreja, né, eu gostei, violão, guitarra, bateria, eu falei: "Nossa, né, diferente a igreja, a Sara Nossa Terra". Sim, sim. Inclusive eu fiquei Isso em São Bernardo mesmo, ou em São Diadema? Caetano, São Caetano. São Caetano, pastor Aham. Fábio Dutra, e nós, conhecemos ali a igreja. Depois de alguns meses eu fui no encontro face a face com Deus, aí falou: "Meu Deus", ali foi o divisão de águas. É. O face a face com Deus, né, o encontro com Deus, que nós vamos na sexta-feira à noite e voltamos no domingo. Ali realmente eu tive um encontro com Deus. Ali eu acredito que foi o momento que o Espírito Santo realmente veio morar no meu coração. Ali eu saí dali de uma forma diferente. Ali realmente foi algo que Marcou. impactou, marcou, me impactou, né? E aí começa a minha trajetória ali no Sim, evangelho. sim. Eu sou um pouco curioso, viu, pastor? Como Sim. eu conheço você e seu irmão, Sim, e você contou a história, sua história de nascimento, que foi sim, cuidado sim. por vó. Seu irmão nasceu, ele é mais novo que você. Sim, sim, Ele é mais novo que você. sim, sim. Então, ele nasceu já aqui em São Paulo, Meu irmão é parte de mãe. por parte de mãe, Isso, enquanto o Alexandre. você. Eu é, tenho 3 irmãos, parte de mas mãe. enquanto você estava morando com a sua avó ainda, ele Isso, nasceu. isso. Ah, tá, tá. Parte de mãe, né? Sim, Eu sim. tenho 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs, parte de mãe. Tá. Aí daqui a pouco a gente vai para outra parte do pai que, Aham. né, Tá. então, e aí começa a trajetória aí no evangelho. Tá, então você, antes de conhecer a Cristo, você não tinha informação nenhuma, assim, Não, nem curiosidade para saber mesmo, porque a sua mentalidade é o seguinte: "Os caras vão fazer lavagem cerebral na minha sim, cabeça". tinha aquela discriminação mesmo. E foi exatamente isso que você É, e pensou na hora que seu irmão, né, falou assim, ou convidou você para ir para a igreja, né. sim, sim, Mas é muito interessante, né, é muito interessante. Eu gosto de saber essas histórias sim. do momento, né, do início. A célula, a importância da célula, né. Nossa, meu Deus do céu. E como eu nasci, né, através de uma Como que foi célula. esse convite realmente, assim, para você ir para uma célula? Sim, meu ex-patrão, primeiro ele chamava para a igreja, e aí eu não ia de jeito nenhum, e aí ele chamou para mim uma casa. Então muitas vezes, as pessoas têm essa resistência de ir, em uma igreja evangélica, mas às vezes você convida para ir na sua casa, é muito mais fácil, porque ele vai porque ele te conhece, é seu Certo. amigo, e ali você apresenta o evangelho, né. Então é importantíssimo as células, assim, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, né, é uma ferramenta, assim, poderosa de Deus. Eu queria que você detalhasse mais um pouquinho essa experiência de você participar da primeira célula. O Sim. que que você sentiu diferente? O que que foi? Eu cheguei lá e aí, na simplicidade, ele abriu ali a Bíblia, fez uma oração, e aí a gente começou a ir toda semana, e ao ponto da gente daqui a pouco tá levando 2 carros de pessoas, Mas saía de o que te Diadema. chamou mais atenção? Foi a Assim, mensagem de Cristo ou a comunhão com as pessoas primeiramente? O que que foi que primeiramente foi a forma que eles nos receberam, né, aquele uau, top abraço, demais. aquela atmosfera, né, que a célula tem de amor, de Saudável, comunhão, de um papo saudável, né. saudável, né? Isso, algo diferente, né, assim, e simples, né, abrir a Bíblia ali, e aí começou a apresentar um Jesus, né, que era simples e da mesma forma era simples e tão poderoso, né, e aí a obra do Espírito Santo começa. Aí você falou que quando foi que encheu o carro para poder ir para a célula? Aí depois que eu fui no encontro, fui impactado e Ah, tá. comecei a ir na igreja, e aí a gente começou a levar pessoas lá, ao ponto de ele falar: "Ó, tá vindo tanta gente aí de Diadema que a gente vai abrir uma célula lá em Diadema". E aí tanto é que Que eles era de abriram. vocês. Isso, aí na época, a gente ajudava o Marcos Cury e o Sim, e o sim. Adilson, né, que é o meu ex-patrão,
e o Fernando vinham também, na época, lá em Diadema. E aí é tudo um processo, né? Sim, sim. Porque assim, tem pessoas que muitas vezes a conversão assim é instantânea, mas a minha vida foi gradativa, Sim, assim, sim. né? Tinha muitos amigos ainda do mundo, Influências negativas, né? influências, né? Então foi um processo na minha vida, né? Então o pessoal até dava risada, né? Meu irmão até riu, Alex, falou: meu, enquanto a gente tava fazendo célula, você tava na academia, chegava às vezes, né, de regata, com outro amigo nosso, e aí, chegamos pra célula, né, tal. Por isso que hoje em dia eu tenho misericórdia das pessoas, né? Porque às vezes a gente acha, não, essa pessoa não quer saber nada com Deus, não quer saber de Deus, né? Então nós temos que acreditar em todos, Uau, todos, muito bom isso. né? Então eu vi um processo que na minha vida demorou alguns anos. Então eu como pastor hoje, eu sei de onde Jesus me tirou, né? Da bebida, da promiscuidade, né? Aquela vida de solteiro. Então, quando eu vejo uma pessoa que às vezes tem um pouco mais de resistência no evangelho, é, então eu tenho, Você consegue compreender isso daí, né? consigo Ser compreender. sensível ainda, né? Sim. Que... Então, né, o Espírito Santo, né, eu já tinha recebido, mas foi ali um processo na minha vida. Alguns são mais rápido, mas comigo foi um pouco mais demorado, né? Mas as experiências que eu fui tendo com o Senhor que foi fazendo toda a diferença, né? Mas é assim, pela misericórdia de Deus, eu nunca fiquei mais de 3 cultos sem na igreja. Eu lembro que eu fiquei, uma vez 3 cultos sem ir, aí 3 domingos, aí o pastor me ligou, né, de São Caetano: "Tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem, né, tal?" Eu falei: "Não, pastor, né, eu estava meio desanimado, mas eu vou voltar, tal." Eu lembro até hoje, foram 3 domingos. Depois disso, nunca mais, assim, né, porque eu sabia, porque se eu me afastasse, né, como é difícil, né, às vezes as pessoas, se afastam e têm essa dificuldade de voltar novamente para o Senhor. Infelizmente tem pessoas, né, que não conseguem voltar mais. Eu já conversei com algumas pessoas, pessoas que eram pastores, pessoas que se moviam numa unção, assim, poderosa, né, que curava enfermos, expulsava demônios, que se afastaram do evangelho, e eles, interessante que eles falam a mesma coisa: eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso voltar, eu sei que esse caminho aqui não é o caminho de Deus, mas eu não tenho força aqui dentro para voltar. Então isso me chamou muita atenção, conversando com algumas pessoas, até um pastor, né, que tinha se afastado, ele falou: eu sei, Uau. né, que eu preciso voltar muito, né? E o caminho que ele estava trilhando ali de pecado, ele falou: ó, se eu morrer hoje, foi as palavras que ele me falou, se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Meu E eu Deus. não tenho força para voltar. E eu orei com ele chorou tudo, Uau. mas o cuidado que eu tinha era de não, a preocupação, né, de um dia me afastar e não conseguir voltar mais para os caminhos do Senhor, assim, né? Pastor, dentro disso, né, porque é algo muito forte, né, isso, né, Sim, infelizmente, eu já entrevistei pastores que inclusive ele falou assim: "Eu me desviei, mas eu voltei, sim, porque eu não conseguia pecar em paz", né. O Theo Hayashi falava assim: "Eu não consigo nem pecar gostoso, cara", né, então, sim, parece que o meu lugar é na casa de Deus. sim, Rapaz, e eu senti uma unção muito forte nisso, você falando, sabe, porque talvez existem pessoas que estão assistindo aqui a gente agora, sim. que estão se sentindo fracos para voltar na casa do pai, estão como o filho pródigo, né, que deixou o Sim, melhor lugar, meu Deus do céu, melhor lugar. E ele pôde detectar isso, ele pôde perceber isso depois de ter mergulhado nas coisas do mundo e ver que isso não sim, preencheu, não foi o dinheiro do mundo, não sim, foi os prazeres do mundo, sim, o mundo pecaminoso. Ele falou assim: o melhor lugar onde poderia estar era na casa do sim, meu pai. sim, Então, o que eu quero dizer para você, querido, que Deus está usando a boca do pastor Kleber para mostrar situações de pessoas que sabem que estão no lugar errado, sabe? E o pai está de braços abertos te sim, esperando para que você possa cumprir o chamado, aquilo que ele sim, tem para a sua vida. sim, Ele te ama, onde você está aí agora. sim, Sinta o abraço do sim, Senhor em sim. nome do Senhor Jesus. Nossa, Você é, você faz parte do projeto de Deus. sim, Seu destino, né? Seu destino final não é o inferno, é o céu, é viver com Cristo. sim, Né? Em nome do Senhor sim, Jesus, eu abençoo a sua vida, né? sim. Em Abençoamos, né? nome de Jesus, que essa mensagem, que esse testemunho alcance a sua vida,
né? E você que de repente está assistindo nesse momento, está fraco aí na fé, né? Nós liberamos uma palavra em nome de Jesus Cristo para que você receba aí onde quer que você esteja, que o poder, a graça, a unção do Espírito Santo alcance a sua vida e que você possa retornar novamente para os caminhos do Senhor, porque existe um plano e um propósito na sua vida e Deus Isso vai aí. cumprir em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Amém. Em receba aí, nome em de nome de Jesus. Em Jesus. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Receba. Pastor, você falou também uma coisa muito interessante, porque você sabia, né, que se você não vigiasse, você talvez Sim, não estaria aqui hoje, sim, sendo um sim, instrumento na vida de muitas sim. pessoas, né? E a Bíblia nos aconselha a fugir da aparência do mal, Sim, sim, não dê lugar ao diabo, sim, né? Então, você foi administrando a sua vida desse sim, jeito para sim, poder realmente. Porque eu costumo dizer assim, sim, pastor, ó, o pecado ele é como uma epidemia. sim. Por causa da natureza pecaminosa do homem, é muito fácil, Uhum. né? É muito fácil a pessoa pecar, se perder, Sim, mas a santidade é uma busca, sim, sim, né? A santidade é uma busca. sim, Então, aquela coisa que Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher. Você sim, realmente me quer? Eu tô aqui. Eu sim, quero me revelar a sim, você, sim, né? E você foi por esse caminho, sim, né? E aí, então, como que foi começando, então, também, né, o desenvolver do sim, chamado ministerial na sim, sua vida, a partir disso, fica na liberdade sim. para falar. E da mesma forma que eu falei que o meu processo, olhando hoje para trás, né, são mais ou menos 23 anos, né? Foi em 2002 que eu fui no meu encontro com Deus. Ali foi no mesmo ano que eu comecei na igreja. 2002, estava até frio, era um tempo de inverno assim, foi um encontro só de homens. Eh, e aí depois desse encontro, eu ia na célula, na igreja, e ainda foi um processo, mesmo caminhando com o Senhor, ainda um processo. eh, e da mesma forma que eu falei que eu tenho a misericórdia das pessoas quando você vê que às vezes tem pessoas que demoram mais, né, para realmente nascer de novo, né, para realmente se santificar, assim, né? Tem até uma frase de uma pastora que falou, né, que antes ela era uma pecadora lutando para ser santa. E depois que passou um processo, ela chegou algumas experiências com Cristo, ela falou: hoje eu sou uma santa lutando contra o Contra o pecado, pecado, é isso né? aí. Então, antigamente nós éramos pecadores lutando para ser santos, Isso. mas chegou um processo na minha vida, depois de alguns anos, que realmente, depois de algumas experiências, agora eu me vejo, né, santificado, lutando contra o pecado, né? Então, eu demorei, né? Uma vez até compartilhei com o irmão e falou, aí ele falou para a esposa dele, aí tá vendo, até o pastor, né? Até o pastor demorou, né? O irmão ali tá, né, via que tinha um Sim, sim. processo, né, para ele de santificação. Ele falou, aí tá vendo? Aí a esposa dele já deu uma olhadinha assim, né? Aí eu falei assim, só que tem o seguinte, eu demorei, só que eu paguei um preço. Uau, é isso aí. Tem algumas coisas que eu passei nesse processo de alguns anos, por ter demorado não me entregar totalmente para Cristo, eu paguei um grande preço. Certo. Coisas que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria Aham. novamente. Né? Então, Uau, muitas coisas eu muito forte isso aí perdi também. de não ter realmente me entregado, de mergulhado ali, né? Então, foi um processo, mas eu paguei um preço, né? Por não ter realmente se entregado totalmente Ah, ao pastor, Senhor, você né? tá liberando algumas coisas assim que é isso que meu coração queima. Sim, sim, Esse é o propósito do podcast, sim, sim, sabe? De saber que era a pessoa que tudo podia, era tudo para dar errado, sim, né? Tinha tudo para dar errado, tudo, tudo, tudo. mas hoje está servindo a Cristo, Uhum, sabe? De coração. sim, E você falou algo muito importante aqui, porque sim, eu creio que esse podcast está alcançando pessoas que talvez estão querendo dar um tempo de Deus, mas estão quebrando a cara. sim, Meu Deus, você tá quebrando a cara, né? Tá dando tudo para trás. Você tá colhendo frutos ruins por causa das suas escolhas. E Deus está usando o pastor Kleber para falar para sim, você: sai disso o quanto antes. sim, e Entenda, venha para Jesus, sim, entregue seu sim. coração para Ele, sabe? E Ele mesmo falou assim: se eu pudesse voltar Sim, atrás. nossa, meu Deus do céu. Então, Tira. existem muitas coisas que a gente passa na vida porque a gente Sim, não tem conselho, né? sim. A gente não tem um conselho, né? Sim.
agora você está podendo ouvir do lábio, né, dos lábios de uma pessoa que realmente reconheceu que se eu pudesse eu voltaria atrás e faria Sim, totalmente com diferente. Então ainda certeza. dá tempo, meu irmão. É, Jesus quer mudar sua sim. história agora. Em nome de Jesus. Então, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, todos os dias, né? Mas aquele que se entrega totalmente de corpo, alma ali, espírito, né? Então começa a ter uma vida de santificação, ele recebe, né? As bênçãos do Senhor. E eu me lembro depois que eu casei realmente, assim. Depois que eu casei ali em 2007, Qual foi esse momento que você conheceu a pastora também? Nem que ano que foi? Você lembra de cabeça? em 98. Eu Você, conheci ela antes da conversão. Isso, antes da Ah, tá, conversão, tá, tá. né, a conversão foi em meados ali de 2002, né, no início ali, e eu Tá. conheci ela em 98, conheci Ela na já era cristã também, não? não, Não? eu que trouxe ela, Trouxe ela pra comecei a ir na igreja. igreja, comecei a falar que eu tava indo na igreja evangélica de domingo, ela falou: "Ah, não, você, Tá de não, brincadeira. eu vou junto também para ver, eu vou", Ó. né? "Com a igreja você nunca quis saber de graça, não, sua vida sempre foi cervejinha, tal, né?" E aí, de Uau. repente eu falo, né: "Não, tô indo na igreja em São Caetano", "Não, não, eu vou também, eu vou nessa igreja". E aí eu que comecei a ir, ela começou a ir Que também vem na também. igreja. Eu fui no encontro com Deus, depois ela foi, então foi um processo. O casamento foi de quantos anos depois, assim? A gente casou em 2007. 2007. Eu costumo dizer que ela me enrolou quase 10 anos, né. Ah. Tô brincando, na realidade foi eu, né. Então como nós não éramos cristãos no Sim, início, né, e sim, todo esse sim. processo, então, foram quase 10 anos, né, de Sim. namoro. E aí Deus foi trabalhando, né, no relacionamento, aí noivamos, e aí depois Agora, que eu nesse casei casamento, você já estava bem firme com Deus já mesmo, sim, assim? sim, aí no casamento, nós já estávamos iniciar um campus aqui em São Bernardo, da Sara Nossa Terra, e aí começou em uma célula na casa do meu irmão, né, esse campus, da Sara Nossa Terra, e aí foi bem Que foi nessa aquele momento que você disse que foi bem começou a encher, né, encher isso. muita gente e tinha que multiplicar. Isso. E aí, em São Bernardo do Campo, nós começamos, né, iniciamos a igreja ali junto Você com o liderava pastor. ou Não, não? é O como se fosse anfitrião? na época era o Alex, o meu irmão, e aí vinha esse pastor de Santo André, né? Ele era um obreiro, depois foi ungido Sim, pastor, sim. pastor Eduardo e pastor Alessandra. E aí nós caminhamos com eles 4 anos e meio, né? Começou com uma célula e a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, depois que eu casei, foi bem no início da igreja, até meu pastor falava: "Mas o que que você fez com esse homem aí?" Falava com a pastora Fernanda, né, que nós não éramos pastores ainda. Falou: "O que que você fez, Fernanda? O que que você fez com o Kleber? Colocou um rojão na mão do homem, que o homem, né, disparou agora, rapaz, tal." Então algumas coisas, por isso que eu acredito que Deus também trabalha com ciclos na nossa vida, né. E ali, então, depois que eu caso, um ciclo de bênçãos, né, Uau. veio realmente uma bênção, sobre a minha vida, sobre a minha casa, e a partir daquele momento, sim, né, eu começo ter novas experiências com o Senhor, né, e aí na época eu começo, fazer parte do louvor ali, né, cantando com muita dificuldade. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar em público, muito, muito, muito vergonha, muito, muito. Era bagunceiro na escola, mas Sim, quando sim. ia apresentar na época ali um trabalho, tinha muito medo ali de apresentar e era Você era bom pra bagunça, você era bom pra bom, bagunça. bom para bagunça. Mas era bom para bagunça, mas na hora de falar de Uma coisa apresentar, séria. vixe, meu Deus. Então era uma coisa como se fosse um trauma mesmo. Eu não falava, ó. Se você colocasse assim, uma arma na minha cabeça e falasse, ou você apresenta, né? Eu acho que eu tinha mais medo de uma arma na cabeça do que apresentar qualquer coisa na frente de Você tinha mais pessoas. medo de apresentar do que dar arma na cabeça. Tinha mais medo de apresentar Isso. do que a, A a arma arma, na né, cabeça. em si. Então, quando eu entro no louvor, tremendo ali, né? Eu lembro até hoje a primeira música que eu cantei, você vê como Que foi, era? né? Qual que era? Qual que era? A quem tem o erro no céu além de ti, e não há na terra quem o queira Eu mais. de quem que é? Do Renascer não, né?
Não, é do Apacentar, né? Ah, dá pra sentar. É, Ah, tá. é, Legal, hein? sim. E aí eu lembro que eu cantei esse louvor, me tremi, porque a pastora falava: "Vai filho, vai, vai, você consegue". Eu falei: "Não, não, não consigo". Aí colocaram o professor de canto, era aquela dificuldade, aí tinha 5 pessoas na igreja no início, eu Sim. cantando ali, eu falei: "Não, mas aquela irmã tá olhando muito pra mim ali", e eu escondidinho ali. E aí começa ali o processo, e foi muito bom, porque a nossa pastora, ela falava: "Vai filho, você vai, vai, canta", e ela empurrava a gente, né. E então dela tanto empurrar, a gente começou a cantar e aos poucos a ministrar, e meu irmão cantava, né, o Alex, que tem um dom de cantar, Só mais uma toca perguntinha sobre o instrumentos. Alex. Eles, Sim, vocês se converteram no mesmo tempo? sim, Na mesma mesmo época? tempo, juntos, Ah, ok. íamos juntos Que legal. para a igreja, e o meu irmão, ele tem o dom de cantar, de tocar instrumentos, né, ele toca violão, toca teclado, então, e aí ele arranhando ali no violão, e começamos o louvor em São Bernardo, e aí foi desenvolvendo o Deslanchou. ministério ali. Só mais uma curiosidade em relação ao seu irmão, né? Porque ele sabia você da bagunça, né? Conhecia Sim, você da sim, bagunça, sim, tudo tal, né? sim, E ele pôde ver de perto a sua transformação, né? sim, sim. Não, ele comenta até hoje, ele falou: Você não tem noção como esse rapaz". Eu falei: "Mas será que eu era tão enrolado assim?". E aí ele e a minha esposa falam: "Meu Deus, você não sabe como era o Kleber, né, antigamente". Então só eles, né, que acompanharam esse processo de transformação. Meu irmão era mais tranquilo, assim, né, pessoa mais caseira, e eu era mais da zoeira, da balada mesmo, né. Então, Sim, sim, sim. foi realmente uma transformação do Espírito Santo, assim, que Deus fez realmente ali na minha vida, Uau. né. E aí começa a vida ministerial Sim. ali em meados de 2007. Nós tínhamos ali quase 6 anos de igreja, nós ficamos em São Caetano e foi enviado para São Bernardo, e começa Na mesma denominação na época ainda. isso, na Sara Sim, sim. Nossa Terra, abriu aqui, um campus aqui, né, E aí o que que você fazia aqui? e aqui eu era, levita, né, e depois nós fomos, ungidos, diáconos, né, e aí o pastor falava: "Olha, um dia eu quero abrir igreja em outros lugares, e o Kleber e a Fernanda que vão ser pastores", né, então, já havia aquele Uma chamado de identidade, Deus, né? muita dificuldade eu tinha de falar, vergonha de sabe, mas aquelas ia desenvolvendo, né, e orando ali, ele via o chamado de Deus, né, e o louvor ele me ajudou demais. É, por Porque quê? porque assim, as pessoas falam que quando você está no meio de uma multidão olhando para uma pessoa é uma coisa. Agora quando isso, inverte, quando é você olhando para uma multidão, então você tem mais dificuldade. Então o louvor, como eu estava no meio do grupo ali, cantando, e eu via as pessoas olhando para mim, estava no meio Sim, ali, sim. então aquilo foi e aí eu comecei a ministrar o louvor, e aí foi desenvolvendo mesmo. E aí me tornei líder de célula, então você vai falando pequeno grupo, e aquilo foi, eh, e teve um divisor de águas, assim, né, foi quando eu fui batizado, e recebi o dom de falar em outras línguas. Uau. Como que foi esse momento, Ali pastor? foi num culto de semana, se eu não me engano, acho que na época era de quarta-feira, e estava um frio, mas tinha menos de 10 pessoas na igreja. E aí eu tinha lido aquela passagem, Isaías 6, né? Eh, no ano da morte do Do rei rei Uzias, Uzias. eu vi o Senhor no alto e sublime trono, né? As suas vestes estavam sobre a igreja, né? Os serafins, os anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com Rosto, com 2 Deus cobriam os pés, com pés. 2 voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí, nessa passagem fala que o anjo pegou com uma tenaz uma brasa e voou e tocou Nos nos lábios de lábios. Isaías. Ele disse: "Ai de mim que sou homem, de impuros lábios, né, e de Lábios lábios impuros? impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios", né, e ali ele tem aquela experiência com o Senhor, e a vida do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, nunca mais foi a mesma. Foi a partir daquele momento, ele já era um profeta, mas depois daquela experiência, a vida dele, né, e aí ele veio ao Senhor, né, a mensagem falava, quem poderá ir por nós, né, e aí ele fala, né, eis-me aqui.
Então, nós estávamos orando ali, e eu lembrando dessa passagem. E eu lembrando dessa passagem, lembrando dessa passagem. Aí levantamos um clamor, baixou o clamor, o pastor já ia entrar com a palavra. Aí baixou, aí o pastor falou, não, não, continue. Continua orando, e a gente baixinho. E eu falando, Senhor, envia uns anjos agora, com a brasa agora, Senhor, envia um anjo. Envia. E daqui a pouco eu comecei a sentir algo diferente. Eu comecei a aumentar o volume da oração, porque eu comecei a sentir uma presença. Certo. E aí eu vi que eu sentia, assim, fisicamente, nos meus ombros, que alguém como se sentasse assim, ó. Uau. Fisicamente, Uau. assim, eu senti o peso mesmo. E quando eu senti o peso, a minha oração foi aumentando, 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 aumentando. E aí eu gritava dentro da igreja, né? Eu gritava, e daqui a pouco. Aí soltei uma rajada, tremendo, tremendo. Falei, meu Deus, eu vou cair. Então, aí ele parou no meu peito. Quando parou no meu peito, eu soltei a rajada de língua. Aí fui batizado. E nunca mais, né? Parei de falar, foi realmente uma experiência ali que eu realmente precisava ali de receber essa experiência da parte do Senhor. A minha esposa que estava do meu lado, ela falou que começou a ficar bem, né? Não estava entendendo, né? No início, não entendia muito essa questão de batismo, né? No Espírito Santo. E na época não tinha muito isso. E aí ela falou, eu comecei a ficar com vergonha, né? Você lá, e ali, gritando alto, falou, meu Deus, ele tá doido, tá gritando. E tinha um irmão lá que era pentecostal, né? Gostava de orar alto. E ele falou assim, rapaz, você não tem noção, meu. Você começou a orar, né? Você começou a orar, e quando a gente orava alto, ele gostava de dar uma rajada, né? De orar alto também. Mas ele falou, rapaz, você não tem noção, você começou a orar numa altura tão grande que eu não te acompanhava mais, não. Era muito alto. E a partir daquele momento ali, aí, minha vida espiritual, né? Então não foi só a questão de ter casado, mas aquele momento, né, do batismo, aquela experiência com o Espírito Santo, que eu recebi o dom de línguas ali, e ali automaticamente minha vida foi transformada, e depois de alguns dias Deus me deu uma canção em cima desse texto de Isaías e dessa experiência. Uau, né? Tremendo, hein? Tremendo. Então, poderoso. Gente, eu ontem à noite, antes desse podcast, né? Era dia 31 de outubro e eu estava participando da noite de louvor e adoração em Embu das Artes. E foi um mover, uma presença de Deus muito forte, muito forte. Hoje eu estou aqui com o pastor Kleber, fazendo esse podcast com ele. Eu estou numa sala aqui, na sala pastoral, e atrás aqui está acontecendo o Congresso de Mulheres. E eu particularmente sinto uma unção muito forte aqui neste lugar. Tá forte. Né? Uma unção muito forte. E o pastor Kleber compartilhando ainda da experiência dele com o Espírito Santo. A gente tá se segurando aqui, gente, para falar a verdade essa. Né? Eu nem vou tirar esse fundo musical, acho que eu vou deixar, né? Porque é o ambiente que nós estamos aqui agora. Muito forte. Né? Muito poderoso. E, pastor, você falando isso daí, meu Deus do céu, eu infelizmente, né, a gente tem aquelas pessoas que são céticas ao mover do Espírito Santo. Que ele pode batizar com fogo, que ele pode encher, fazer as pessoas transbordarem, sabe? Mas aqui está um testemunho vivo, não foi nada forçado, foi simplesmente abrir o coração, falar assim como o Senhor tocou a vida de Isaías, toca a minha vida. Eu quero ministrar sobre você agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, ele é real, ele é poderoso e ele está aqui nesse podcast, nesse bate-papo, e ele está aí com você. Que você seja cheio do Espírito Santo. Abra o seu coração, desarme-se de você mesmo, né? Tudo que ele quer é que eu e você possamos nos desarmar de nós mesmos. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Nós somos o barro. Deixa ele moldar você do jeito que quiser, meu irmão. Tira os seus conceitos e os seus preconceitos. Se lance nos braços do Pai. Ele é vivo, ele é real. E da mesma forma que ele tocou a minha vida, tocou a vida do pastor Kleber. Muito sobrenatural, né, gente? Você também vai ser tocado, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Tem mais de Deus para mim e para você. Receba em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E da mesma forma que foi em minha vida, será na sua vida também. Em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos anjos ao seu favor,
como diz ali no Salmo 91, que Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Eu declaro e profetizo também sobre a sua vida Em nome agora, de em Jesus. nome de Jesus Cristo. Da mesma forma que aquele anjo me visitou com brasa do altar, e eu Nome de fui Jesus. batizado, e eu recebi a unção de Deus, e eu fui batizado em outras línguas. Eu também declaro sobre a sua vida agora que você receba a unção do fogo de Deus sobre a sua Aleluia. vida, em nome de Jesus Cristo. Meu Talvez você Deus. está nos assistindo e você está frio, talvez você está desanimado, talvez você está com medo, aflito, inseguro, mas existe uma palavra que ele te alcança neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos agora Em sobre a nome de sua Jesus. vida, em nome de Jesus Cristo. Uau. Amém? Meu Deus. Glória Meu a Deus. Deus. Está muito forte. Muito forte, gente, muito forte. Meu Deus. Pastor, então, vê esse momento, né? Sim. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer para as pessoas, né, quando falam da experiência que teve com o Espírito Santo, que eu vi uma vez um avivalista dizendo, né? Ele falou assim: é possível, né? Não que aconteça, mas é possível que você possa até esquecer o dia que você Sim. levantou a mão para Sim. Jesus. Sim. Mas o dia que ele te batizou com fogo, você jamais vai esquecer. Sim. Sim. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. É. É uma coisa real, né? Que podem até falar, não, né? Os dons cessaram, né? Como muitos, até pastores falam, né? Meu Os Deus dons do céu. cessaram em Atos, lá em Atos dos Apóstolos, né? Cessaram os dons ali, mas quando você realmente recebeu aquilo sobre na a prática, pessoa. né? É sobre nós, né? E é algo poderoso, que foi prático, né? Não é uma teoria, né? Não foi algo teórico, mas realmente uma experiência marcante, né? Uau. É real, né? É sobre entender que é uma pessoa. Sim. É uma pessoa. Não é uma Sim. religião. Sim, É uma pessoa. Sim, sim. Meu Deus do céu. sim. E quando a gente busca se relacionar com essa pessoa, ele se revela a nós Sim. de uma forma qual a gente menos espera, né? Imagina que seja possível. É muito poderoso. Muito, muito, muito. Pastor, desse momento em diante, então, que chegou um novo ciclo, né? Um novo tempo para você de experiência com Deus. E aí, como que foi o decorrer também ainda da caminhada ministerial, né? Você com a pastora. E uma outra coisa que me chama a atenção também é que uma vez foi um missionário na igreja e eu nunca tinha feito um louvor. Ah, E ele foi na igreja e ele olhou para mim e falou assim: o Senhor está te entregando uma chave que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. E ele está te entregando uma chave de Davi, a chave de adorador. E você vai começar a fazer louvores. E esses louvores vai tocar muitas pessoas. E eu nunca nem sonhava, né? Estava no início ali do louvor, fazer louvores. E aí passou alguns meses, a gente começou a sentir a vontade, né, de fazer louvores. E hoje nós temos louvores que eu fiz sozinho, eu tenho louvores que eu fiz junto com meu irmão, né? Então são em torno aí de uns 15 louvores hoje, né? já são entoados aqui também na igreja? Nós cantamos aí. Inclusive, o ano que vem nós queremos fazer um trabalho, né, de gravação aqui na igreja. Eu acredito que o ano que vem nós vamos fazer Que esse legal. trabalho, né, Em de nome de gravação, Jesus. né, Tem que em pôr para nome de fora Jesus, isso sim. daí. Né? Então, gravação da Glória Eterna, worship, né? Em nome de Jesus. Aí com participação especial, o pastor Davi Maia. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Vamos estar junto nesse projeto aí, em Que nome legal, de Jesus. né? pastor. Que legal, que legal. E então, você teve essa experiência, né, das Sim, composições, tudo aí, né? E ali foi no início, né? Aí nós ficamos 4 anos e meio, né, ali na igreja. E a igreja, na época, passou por alguns processos ali. E aí nós pedimos a bênção, né? Depois de 2 meses, mais ou menos, o pastor que estava quase 20 anos na nossa terra também pediu a saída, pediu a bênção, né? Ele tinha mais de 10 igrejas abaixo. Novo tempo. Tinha mais de 10 igrejas abaixo dele e ele acabou saindo, né? Abriu até um outro ministério depois, mas antes dele sair, parece que foi até uma revelação na época e a gente acabou saindo antes. O nosso pastor, depois de alguns meses, infelizmente, ele sofreu um acidente, né? O pastor Eduardo. E ele ficou entre a vida e a morte. E aí, ainda na época, sobreviveu, mas ele
ele ficou, assim, tetraplégico e ele só, Possibilitado. só, só realmente mexia os olhos, né? Se comunicava com os olhos. E ficou um processo aí de um pouco mais de 6 anos. Depois veio a falecer, muito triste, assim, né? Ele tinha 40 anos na época Uau. e era o nosso pastor na Sara na época, né? Que nós saímos. E aí começa o processo ali, né? No ministério. Mas ali ainda, até esse momento você não era pastor ainda, não. Não, era diácono, né? Diácono, Era tá. diácono ali e já tinha recebido algumas profecias, né? Que um dia seria pastor, né? E aí nós pedimos a bênção e ajudamos um pastor batista. Ficamos 4 anos e meio com ele, né? E aí nesse processo o Senhor foi falando com a gente, foi falando com a gente. Aí nós conhecemos o pastor Edilson Câmara, né? Hoje da Igreja Tenda Church. E aí acabamos saindo, né, da cobertura espiritual desse pastor Batista. E aí eu pedi cobertura espiritual para o pastor Edilson na época e começamos um trabalho, né, a Glória Eterna. E aí iniciamos em casa um processo ali, através de uma célula. E aí nós fizemos aniversário agora de 9 anos de ministério, né? 9 anos aí. 9 anos. Pastor, o ministério, ele proporciona muitas coisas, né? Sim. É uma vida normal, né? Ser pastor é uma vida normal, como qualquer um. Sim. Você pode ver a pessoa mais usada na face da terra, meu irmão, sofre a mesma luta que qualquer pessoa, Sim. né? Mas também experimenta muitas coisas Sim, também de óbvio, Deus, né? Sim. Você teria alguns testemunhos assim que você acha que marcou a sua vida, assim, que você poderia compartilhar também, dizer para alguém aqui, ou seja com você, ou seja com a pastora, sim. ou seja com próprios membros? Na realidade, o que acontece? Mesmo lá no início, quando eu tinha muita dificuldade, né, de evangelizar, de falar de Jesus, eu chorava muito, assim, pelas almas. Eu chorava muito, muito, muito. Falar, Senhor, e essas almas, né? As almas vão para o inferno, essas vidas. Meu Deus do céu. E eu lembro que um dia eu entrei numa padaria para comprar pão e alguns frios ali, que a gente ia fazer um lanche. O Elias Viana, né, que hoje está lá na Renascer, ele era professor de canto nosso. Aham. E ele vinha dar aula pra gente, pra mim, pro meu irmão, e aí eu falei pra eles, vou na padaria comprar. E eu lembro que eu fui na padaria, e aí eu cheguei, tô ali comprando, daqui a pouco tem algumas pessoas ali, na padaria, né? Tinha bastante gente conversando e tal. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou, tá vendo essas pessoas aqui, ó? A maioria delas, se o evangelho não chegar a elas, elas vão se perder, elas vão se padecer. E aí eu falei, meu Deus do céu, e eu com aquela vontade de chorar. E aí eu comprei ali, e aí fui pra igreja. Quando eu cheguei, eu cheguei chorando. E aí o Elias, na época, Elias Viana, e o meu irmão falou, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí eu falei, não, tava lá e eu comecei a chorar. E aí o Elias, né, Elias falou que tinha uns 20 cadernos de louvor, né? Ele falou, peraí, mas como foi essa experiência e tal? E tá na frente do teclado. Foi algo tão de Deus que na hora eu relatei a minha experiência ali e ele fez um louvor. Né? E eu lembro a letra, né? Quanto tempo tenho e ainda não tenho feito? Meu coração reclama e arde aqui dentro. As lágrimas me revelam a luz dos seus pensamentos. Não posso mais deixar de anunciar o tempo. Uau. Minha vida eu te dou para levar teu louvor, pois o tempo não passou. Tua verdade é luz para todos que crê. Seu nome é Jesus. Eis-me aqui, sou teu templo. Vem me encher com sua glória. Capacita-me com fogo Uau, que letra, para hein? levar a sua história. Meu Deus. É um poeta. Eu falei, meu Deus, né? Inclusive, falei até pro Alex, a gente precisa tocar esse louvor aqui, né? Isso aí. Eu até não quis cantar, porque minha garganta não tá muito boa, ia dar uma desafinada, ia ficar feio, né? Mas a letra, ela é Fantástica. maravilhosa. Linda, né? linda demais. Então, foi uma experiência ali. E hoje, muitas vezes, o Senhor fala, filho, quando você
orava lá atrás e você chorava pelas lágrimas, aquilo ali foi semente. Aquilo ali foi semente na terra. Todas as suas lágrimas pelas vidas, mesmo você, eu nem imaginava de ser pastor. Eu falei, meu Deus, nunca. Eu tinha medo de falar em público, como eu vou ser? Né? E aí o Senhor fala comigo, aquelas lágrimas que caíam ao chão, né? Hoje foram semente para essas vidas, essas pessoas que estão com você, né? Essas pessoas foram alcançadas pelas suas lágrimas. Então, mesmo você não querendo ser pastor, né? Eu tinha um chamado na sua vida, né? E quando a gente tem um chamado, não tem como você correr, não tem como. E eu me lembro que uma dessas experiências, a igreja pequena ali, ainda estava nessa nossa terra, eu fui dar um testemunho. Tinha ali 7 pessoas, me deu um branco, não consegui falar. Eu falei, meu Deus do céu, né? Meu pastor me abraçou ali e me deu branco, eu não consegui falar. Depois eu estava sozinho, peguei o carro, estava indo embora, eu comecei a chorar dentro do carro e falar, meu Deus, não consigo dar um testemunho, Senhor. Que dificuldade é essa de falar em público? E o Espírito Santo falou comigo, falou, filho, vai de encontro à sua dificuldade, não tenha medo. Vá de contra a sua dificuldade, porque o dia que você conseguir, o dia que você tiver a liberdade, o dia que você estiver realmente, estiver pregando, levando a mensagem, você vai saber, não foi você, foi eu através da sua vida. Foi eu que te capacitei, né? E hoje eu vejo que o Senhor arrancou realmente esse trauma de mim, né? Arrancou, porque muitas vezes a pessoa tem um medo, tem uma dificuldade, tem uma prova, tem um desafio, muitas vezes a pessoa recua, ela para, ela tem medo, né? Talvez existem pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Isso aí. talvez algumas circunstâncias, algumas situações da vida tenham feito você parar, paralisar, né? Mas o Senhor fala, vai de encontro à sua dificuldade, enfrente essa dificuldade, Uau. porque lá na frente grande será o testemunho, assim como o Senhor isso aí. fez na minha vida, né? Será também na sua vida, em nome de Jesus. E você vai saber que não foi você, foi o Senhor através da sua vida, porque Ele faz o infinitamente mais. Efésios 3:19 diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E o verso número 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, ele quer fazer o infinitamente mais em sua vida, queridos. Ele quer fazer o infinitamente mais, a pessoa mais importante do universo. Ele quer te ajudar, ele quer te curar, ele quer te restaurar, ele quer transformar o seu casamento. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. Yeah. Eu quero receber mais de ti. Ele é o Deus do infinitamente mais. No currículo de Deus não existe nenhuma derrota. É isso aí. Nenhuma derrota. Uau, isso É forte, tremendo. é forte. Tremendo, tremendo. Sim, Meu Deus. muito forte, Glória né? a Deus, viu? Glória a Deus. Então foi um processo, né? Em relação ao ministério, né? E o pastor Edilson, a pastora Débora, os pastores da tenda, né? O pastor Peixoto, a pastora Tiara, o pastor Daniel, a pastora Zânio, o pastor Pablo, né? A pastora Raquel, os pastores, os líderes, nos ajudaram muito, né? No processo do encontro com Deus também. Nós ficamos 7 anos, porque eu não tinha estrutura. E aí eu comecei a levar a minha equipe aos poucos. Comecei eu sozinho, depois mais 2, 3, e a gente começou levando a equipe, levava encontrices, levando até que chegamos no número de 30 pessoas para servir. E o ano passado, porque aí veio a pandemia também, nós tivemos que parar, né? Na época da pandemia nós já íamos iniciar, e aí o ano passado nós começamos a fazer um encontro com Deus aqui 100%, né, pela glória eterna. Eu falei, agora chegou o momento, né? O pastor Daniel que lidera aqui, né? Eu falei, tá, chegou o momento de desmamar agora, né? Né? A gente precisa começar a fazer o encontro lá pela glória eterna. Falou, amém, meu querido, né? E aí nós levamos ali. Esse agora, nós vamos ter um encontro agora dia 28, 29 e dia 30 de novembro, e será o 6º encontro, né, face a face com Deus, e tem sido um divisor de águas, né, testemunhos, batismo, meu Deus do céu, um encontro face a face é algo maravilhoso, é algo assim que realmente tem transformado vidas, né,
E muitos milagres acontecem, porque você fica um final de semana inteiro buscando a Deus, teatro, louvor, palavra. Então, é uma chácara ali preparada somente para encontro, né, de um pastor. Então, tudo é preparado. Teve uns 2 encontros passados aí que eu levei um amigo meu que estava com problema com, com crack, né? Então ele foi no meu carro, né? Foi uma resistência, né? Naquele dia ele tinha tido problema. E foi uma resistência e ele, não quero ir e tal, não, vem no meu carro, né? O pessoal costuma ir no ônibus, mas eu coloquei no meu carro e levei. Quando ele pisou na frente da chácara, ele começou a vomitar. Na época, Uau! vomitar, sair até sangue e tal. E ele levou, a gente ficou até meio preocupado, ele vai ficar, né? Foi na sexta-noite. E aí ele dormiu e a gente falou, nossa, mas se continuar desse jeito vai ter que ir embora. Aí ele foi melhorando, melhorando. No domingo ele já era uma pessoa completamente diferente. Deus restaurou a vida dele. Restaurado. Família deixou ele de um jeito, a esposa e os 2 filhos, mas quando ele voltou completamente assim, transformado pela glória de Deus. Por isso é importantíssimo, né, o encontro com Deus e tudo que o Senhor tem feito ali. Então nós já estamos com a equipe, nós já começamos um jejum, então 1 mês antes nós já começamos toda a preparação espiritual, todos aqueles que vão servir ali na cozinha, no apoio, nas ministrações, na intercessão, no correio. Então, todos que vão participar ali, todos já começam, nós temos reuniões de oração, toda a preparação realmente para servir ali. Então, é importantíssimo o encontro face a face com Deus. Uau, hein? Tremendo. Aí, gente, ó. Talvez você tá ouvindo aí, buscando uma resposta. Como que eu posso? Primeira coisa, começa por Deus, né? Eu costumo dizer assim, ó, quer fazer alguma coisa séria? Começa por Deus, porque Ele em primeiro lugar na sua Sim, vida, que Ele pode mudar sim, totalmente a sua história, assim como mudou, né, a vida do amigo do pastor Kleber aqui, né, que foi liberto ali do vício das drogas, né? sim. Meu Deus do céu, é E muita já fica um coisa. convite aí, você que é de São É, Bernardo, aqui próximo, né? E quer participar, né? participar desse Tanto do encontro. culto como do Isso, encontro. né? Só nos procurar aí. Qual que é o endereço da Né? igreja aqui, pastor? Já aproveita e já fala Aqui pro é Rua pessoal. Municipal 149, Centro São Bernardo do Campo, e nós estamos no primeiro andar, aqui, né? Embaixo é a imobiliária, a Pinote, e em cima é a Glória Eterna. Aí, gente, você que é de São Bernardo, né, aqui da região, fica aí então o convite, né, para você vir conhecer a igreja do pastor Kleber aqui, né? Igreja de Jesus, né? A gente fala assim que Sim. ele tá à frente, né? Sim. Né, o mordomo de Jesus Sim. Kleber, né, que cuida É. aqui, né? Nós somos o jumentinho que Jesus, isso né? aí. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre ministros ali, na realidade, ministros, no original quer dizer Rui Pereta. E Rui Pereta era aqueles escravos que eles ficavam embaixo no navio remando, Uau. né? Remando ali naquele navio, e muitas vezes não eram Ninguém vistos, via, ninguém ninguém via, e via. muitas vezes ele morria naquela missão, remando. Então, quando o apóstolo Paulo se referia aos ministros de Deus, ele está falando Rui Pereta, Uau. né? Que era aqueles que ficavam remando, os escravos ali. Então, nós não somos nada, né? Nós somos somente ali aqueles que estão ali para servir realmente, né, as ovelhas do Senhor, né? Nós não temos ovelhas, né? As ovelhas são do Senhor, nós pastoreamos É isso as aí. ovelhas do Senhor, né? É que ele fala, né? Se tirar Jesus de nós, não sobra nada, né? Não, sobra não. Tem até uma história, né? Que o jumentinho, né? Quando entrou lá em Jerusalém, né? Jesus montou, né? E o jumentinho entrou lá, e aí as pessoas Hosana, né, tal, e aplaudindo, tal, e o jumentinho. E depois o jumentinho chegou em casa, né? E aí falou: mãe, nossa, eu sou muito importante, mãe. É mesmo, filho? O que aconteceu? Não, eu entrei, né, lá. E aí as pessoas me aplaudiam, né? E eu me achei uma pessoa tão importante. E ela falou: filho, por acaso tinha alguém montado em você? Aí ele falou: tinha, mãe. Quem era? Jesus. Ah, entendi, filho. Pois é, se Jesus não tivesse sobre a nossa vida, a gente não é nada. É, desse jeito, né? Muito Então a bom. gente é só um jumentinho, né? Que estamos para fazer a obra do Senhor. É isso aí. Glória a Deus, que bênção, Brincadeiras pastor. à parte, né? É, Mas
Mas a realidade é essa Sim, mesmo, né, o que com seríamos de certeza. nós sem ele, né, o que Sim, seríamos de nós. Eu costumo dizer que é tudo por causa da presença, né. sim, Tudo sim, tudo que fazemos é por causa sim, da presença, sim, sim, né, a disponibilidade nossa é por causa da presença, porque Cristo em vós é a esperança da glória, né. sim, sim, Então, se não houver a glória, é vão, sim, é tudo vão. Então, se a glória é o objetivo, né, da nossa vida, de relacionar e manifestar essa glória, essa presença, então aí sim, né, vale a pena aquilo que nós estamos fazendo, né, sim. pastor. E conforme vai passando o tempo, eu me recuso, assim, sabe, eh, de viver as mesmas experiências e parar, sabe, porque muitas vezes as pessoas às vezes param, né, ali nas experiências do passado, mas eu quero conhecer o meu Senhor cada vez mais, sabe, me apaixonar cada vez mais pelo Espírito Santo, assim, conhecê-lo. Recentemente, isso faz o quê? Umas 2 semanas, eu senti muito forte Deus começar a orar pelas madrugadas, né, porque eu falava: "Ah, vou quebrar meu sono", né, então eu sempre já fazem mais de 10 anos que eu acordo pelas manhãs, sim, 6, 7 horas da manhã para orar, mas eu fui direcionado nesse tempo aí, já umas 2 semanas, para começar a orar das 3. Eu fiz um propósito, eu vou ficar mais de 40 dias, orando às 3 da manhã. Muitas vezes eu fico das 3 até às 6. É o período da quarta vigília, né. A primeira vigília, sabemos que é das 6 da noite até as 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta vigília da noite, das 3 da manhã às 6. E nessa quarta vigília muitas coisas aconteceram, né. Jesus andou sobre as águas na quarta vigília da madrugada. E tem alguns teólogos que dizem que, provavelmente Jesus ele ressuscitou também na quarta vigília, porque eles chegaram muito cedo ali, né, e o corpo já não estava mais lá, o Senhor já não estava mais ali. Então, quando Abraão fala com Deus, algumas experiências assim, muito na quarta vigília, da madrugada. Da mesma forma que quando nós fazemos um jejum, e isso é muito poderoso, né, no mundo espiritual, eu acredito também, porque aí nós abrimos mão do quê? De comer. Agora, quando nós acordamos no meio da madrugada, você está abrindo mão do quê? Do seu Do sono. sono. E quais são as coisas que as pessoas mais gostam, né, o ser humano? É de comer e de dormir, gente. Né, então, quando você abre mão, de comer e abre mão também de dormir, eu acredito isso é muito poderoso no mundo espiritual, assim. Então são chaves, né, que abre portas e eu creio que, da mesma forma que os heróis da fé, John Wesley, eh outros, outros avivalistas, né, do passado, Moody, eh, Jonathan Edwards, né, que eles oravam pelas madrugadas, o próprio pastor Paul Yun-Chol, né, lá da Coreia do Ora, Sul. Então, eles criaram esse mover, essa cultura da oração, né, com o povo lá pelas madrugadas. Então existe uma chave espiritual na oração da amém, madrugada. E eu creio que nós vamos colher muitos frutos, né, através dessas orações das madrugadas aí. amém. É muito importante a gente colocar propósitos em Deus, né, Sim, eh, votos, né, e quando a gente faz um voto, a gente tem que cumprir, né, para não ser um voto tolo, né, mas traz resultados tremendos, né, na vida, na nossa caminhada ministerial, a vida com Deus e em sim. tantas áreas da nossa vida, né. Glória a Deus, pastor, que bênção, viu. É tempo precioso demais aqui Muito contigo. bom. Nossa, foi um fluir do Espírito Santo aqui, né, que o meu desejo é que aquilo que nós temos experimentado aqui realmente possa te alcançar aí, onde você estiver assistindo esse podcast. Pastor, nós estamos indo para o final também, Sim, e eu queria saber se existe mais alguma coisa que talvez a gente não comentou. Ah, mas tem algo assim que eu acho muito interessante, que eu percebi em você também, que até você já falou um pouquinho, mas eu vi que isso é algo muito importante na sua vida, que é o louvor realmente, sim, né. Eu vi que, você é uma pessoa entregue mesmo no louvor e sim, adoração, sim, sim, que entende isso, né. Qual que é a sua compreensão do louvor, assim, né, do papel do louvor, assim? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sim. disso. Eh, Na realidade, o primeiro louvor que nós fizemos, eu estava com o meu irmão, né, nós estávamos no momento ali, ele estava com violão, e eu falei:
Falei: "Alex, o maior adorador da Bíblia foi Davi. Nós poderíamos fazer, né, um louvor, falando de Davi, né?" E nós, sabemos que o maior adorador, né, também foi o maior guerreiro, Aham. porque, Davi ele conquistou, assim, batalhas de uma forma realmente sobrenatural. A Bíblia diz que, ele tinha todo o exército ali, mas ele tinha um grupo, de adoração, né, e aí eles começavam a adorar, e quando ele ouvia o barulho na copa das árvores, no alto das árvores, era um sinal que Deus já tinha dado a vitória, que ele poderia entrar e aquela vitória, Uau. né, viria sobre as mãos dele. Então, o maior adorador também foi o maior guerreiro. E eu aprendo: você quer vencer as suas batalhas? Adore mais ao Senhor, né, porque você vai atrair realmente a presença de Deus. Obed-edom trouxe a arca de Deus ali para casa dele, e ali ficou durante 3 meses, e tudo quanto aquele homem fazia prosperava. Então, a adoração atrai, realmente essa presença, né, de Deus, do Espírito Santo. E um dia eu estava adorando, foi até no encontro com Deus, e eu estava adorando, e Deus falava: "Quando você adora, filho, eh, sai um cheiro suave", né. E aí Deus me mostrava por que eu achei a Davi. A Bíblia fala: "Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade". Primeiro que ele achou porque ele estava procurando, né. Então, Davi, eu penso ali, quando ele estava no meio das ovelhas ali, nos momentos ele era um tocador de harpa, e ele tocava e, né, via, que estava tudo, as ovelhas estavam ali no pasto, talvez ali na hora do almoço dele, no momento ali, ele adorando a Deus. E quando ele estava sozinho ali no oculto, adorando a Deus, ele foi achado, e o Senhor me falava, né, nessa experiência, ele falava, eu achei ele porque o perfume suave subiu, né, porque seja a nossa adoração como um perfume Perfume. suave às narinas de Deus. Então Deus falava comigo: eu acho os verdadeiros adoradores quando eles começam a me adorar. Ele falou: sai um cheiro suave. Então eu acho as Uau. pessoas. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas é a adoração que atrai os olhos do Senhor, o favor de Deus para a vida dessa pessoa. Então eu vejo, a adoração, ela é importantíssima. Em um culto nós, chegamos aqui, nós damos um direcionamento, nós temos uma diretriz aqui, para os intercessores. Desde quando a igreja nasceu, nós oramos, 1 hora antes, né, uns minutos antes do culto começar. Então aqui já começa a adoração, a intercessão, e o louvor, ele é como água, né, ele prepara todo aquele terreno, né, como aquele agricultor que vai lançar semente. Primeiro ele prepara a terra, ele rega a terra e depois ele lança a semente. Então o louvor, ele vem para preparar, aquele ambiente para que a palavra de Deus possa entrar e frutificar. E aí nós vemos realmente a transformação na vida das pessoas. E através do louvor, né, quantas vezes a gente viu pessoas, começaram a passar mal, e ali tinha um espírito maligno, a pessoa foi liberta, a pessoa começou a vomitar, tinha uma enfermidade, só no meio da adoração, né? O pastor Davi Maia, provavelmente já teve tanta experiência, né, ao tocar aqueles sax ali. Então, essa adoração, ela atrai, né, a glória de Deus. E as experiências, assim, foi demais, assim, né. Então, como eu, muitas vezes nós vemos pastores que é mais da libertação, outros pastores que são mais teólogos, né. Eu sou o pastor, eu também, né, Integral. integral, né. De Né, tudo um então, pouco. de tudo um pouco, né. Então, como eu sempre fiz parte ali da adoração, a gente tem esse olhar, né, assim, pra adoração, eh, e aí nós, aprendemos realmente a nos, conectar com Deus através dessa adoração, né. Amém. Jesus falou: "Quando fores orar, entra no teu quarto",
né, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto, né, te recompensará. Teu pai que te vê, né, em secreto. Então, adoração é isso, né, é se apaixonar. E aí quando nós descobrimos isso, a oração não é algo mais maçante, né, a pessoa fala: "Mas eu vou, como você consegue orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, como, né? Chega uma hora e vai faltar as palavras". Não, gente, mas é algo que passa tão rápido, né, aquele momento com Deus, é algo que é gostoso realmente estar com o Senhor ali, porque Ele é uma pessoa, né, o Espírito Santo é uma pessoa. É Ter esse relacionamento, né. relacionamento, né, É com Ele. relacionamento. Então quando eu acordo pelas manhãs ali, às 3 horas da manhã, e eu até falei, compartilhei com o pessoal, tem só a Sabiá ela canta. Esses dias eu surpreendi a Sabiá, era 2 horas da manhã, eu não conseguia dormir, eu fui orar, aí eu falei: "Ó, a Sabiá não, aí não tá É, cantando não", acordou ela. né. E acordei ela. Antes eu acordava, o sol já estava lá, agora todas as vezes o sol ainda não nasceu, e aí por volta de umas 3 horas da manhã eu vejo uma Sabiá cantando, né, e algumas, né, e elas parece que se comunicam, porque até os animais, É isso né, aí. pode estar frio, pode estar calor, é logo de manhã eles já acordam. Eu falo: "Meu Deus, o que é isso?". É o próprio Deus, gente. A natureza expressa adoração a Deus, os animais, né, eles cantam porque eles estão adorando a Deus. A primeira coisa que eles fazem quando eles acordam, adorando um galo, né, fala: "O galo já está cantando", ele já acorda, né, ele já acorda cantando, porque aquilo é um tipo de adoração a É Deus. isso aí. Então, correto, antes de nós fazermos qualquer coisa, quando nós abrimos os nossos olhos, o correto seria adorar a Deus, É isso aí. né. Então isso muda tudo, muda nosso dia, muda nossa semana, muda o nosso mês, o nosso ano, né, mesmo no meio das tempestades, das dificuldades, das aflições, das lutas, dos desafios, né, quando você adora, você realmente, descobre algo muito poderoso e diferente do Senhor. Interessante você falar sobre isso, porque Deus nos colocou para governar sobre a criação, né. Ele Sim, nos deu essa autoridade para governar sobre a natureza, essas sim, coisas sim, todas, né. Só que interessante que a natureza compreendeu a importância de sim, louvar o Senhor, sim, né. sim, E eles louvam exclusivamente, ó, uma coisa que é interessante, exclusivamente a Deus. E é, nós, sim, né, a qual nos deu o privilégio de estar governando sobre a sim, criação, muitas vezes nós contaminamos a nossa adoração, o nosso louvor, né, sim, pastor? Pastor, mas tem uma curiosidade que ficou aqui sim, comigo, sim. né? E o seu pai, né? Você não Rapaz, a teve. história Como que foi? Você chegou a encontrar ele? Como que foi? encontrei, encontrei. Que acontece? Eu sempre compartilhava com algumas pessoas que eu tinha um sonho, né, de conhecer o meu pai, assim. E um amigo meu falou: "Rapaz, tá fazendo um", falou: "Pastor, tá fazendo uns cadastro aí, né, no Poupa Tempo, você faz o cadastro, eles procuram, né, a pessoa assim que você gostaria de conhecer, né". E aí um dia eu fui lá no Poupa Tempo, e aí, eles falaram: "Ó, você faz um cadastro aí pelo site", e aí eu vi que tinham os outros sites ali, né, que procuravam pessoas assim, que as pessoas tinham vontade de conhecer. E eu fiz um cadastro. Parentesco, você quer dizer? Fiz, parentesco. Aham. E aí, um dia a Rádio Band me ligou. Falei: "Rádio Band?". E foi interessante, há 5 anos atrás, o dia 1º de abril. Aí eu falei: Hã. "Ah, meu, é alguém que tá querendo", né, foi no dia primeiro, falei: "Não é possível, né, alguém deve estar com brincadeira comigo, né". Não, e o a voz de locutora Sei, sei. bonita, né, não me ligou mesmo. Sim. "Ô, Kleber, tudo bem?". Ó. Tudo, né, aquele vozeirão bonito. Eu falei: "Tudo bem. Você por acaso tá procurando um Adevaldo, né?". Aí eu falei: "Tô procurando, vocês acharam ele?". Não, mas, eu gostaria que um dia, você entrasse ao vivo, né, na rádio falando e tal, né, da sua história, né, assim, para que outras pessoas também, conheçam a sua história". E eu perguntava: "Mas vocês acharam ele?". "Não, a gente costuma fazer finais felizes, né, mas, tem como a gente marcar um dia?". Eu falei: "Ah, tem como sim". E E aí que programa que era? Que programa era que a era? Rádio Band. Ah, Rádio Band, É, tá. Rádio Band. E aí, eles me ligaram um dia, eu estava em casa, e aí,
Kleber, aí antes, né, do ao vivo ali, ele falou: "Ó, então você vai contar a sua história, como é que foi, um pouco, né, da sua história", e aí ele falava assim: "Mas pra cima, fala pra cima, tá?" Eu falei, né, "Falar pra cima, tá bom". E aí, daqui a pouco você vai entrar ao vivo. Eu falei: "Tá bom". E aí eu comecei a contar um pouco da minha história, né, como é que foi, que eu não conhecia o meu pai e tal. E aí, daqui a pouco, do outro lado da linha, o meu pai: "Oi, filho, tudo bem?" Eu falei: "Não acredito, meu pai, meu Deus do céu". Meu pai, aí, nossa, que emoção, né? O pessoal ali ao vivo na rádio. E aí, depois a gente trocou ali telefones, e aí marcamos. Ele tinha marcado no Carrefour, né? No estacionamento do Carrefour. Depois ligou novamente e remarcou para o shopping. Acho que ele ficou com medo, né? Falou, rapaz, né? O homem tá aparecendo aí depois de 40 anos, vai saber, né? Quem ele é, né? E ele até falou que tinha medo, né? Falou, não conheço meu filho até hoje. Vai saber, né? Se é um cara perigoso, né? Sei lá. Ele falou que tinha esse receio. Depois de 40 anos. Então, falou, não conheço meu filho, né? Então, e aí nós marcamos na frente do shopping aqui de São Bernardo, Plaza, e aí eu falei, vou chegar primeiro. E aí foi eu, minha esposa, minha filha, Sofia. E aí a gente tá lá na frente, daqui a pouco passa um carro, aí a minha esposa falou, pronto, chegaram. Falei, como assim? Falou teu irmão dirigindo lá? Meu irmão careca, de barba, igualzinho a mim, falou, meu, chegaram ali, ó, aquele carro branco. E aí estacionaram, eles já saíram do carro dando risada já. Porque meu irmão Ah, muito, muito parecido comigo, olha assim. Aí só. foi meu irmão, meu pai e a minha cunhada, né? E aí chegaram. E aí a gente se abraçou ali, conheci meu pai. E aí nós entramos no shopping, fomos tomar um café e fui conversando com meu pai. Aí meu pai falou, né? Seu irmão, William, seu irmão ele é crente, sabia? Falei, ah, é, pai? Eu também sou crente. William, ele é crente também, ele é crente também. Ah, é, pai? Nossa, ele é crente, né? E aí eu falei, eu sou pastor. O quê? Você é pastor? Não acredito, meu Deus! O William, ele é crente, ele é pastor. Falou, meu Deus, aí foi aquela alegria. E aí o meu irmão William falou algo assim que me impactou. Hum. Porque, assim, do lado da minha avó, nós não tínhamos históricos, assim, muito de conversões ao evangelho, né? Muito menos de pastor. Pastor não tem nenhum, e tem vários tios, vários primos, assim, e são muitas pessoas. Minha avó teve 9 filhos, né? Então a família é grande, por parte da minha mãe. E parte do meu pai não conhecia. Aí meu irmão falou assim: você não sabe. A minha avó, a mãe do meu pai, ela orava pela próxima geração. Uau. Ela era uma mulher de oração. E ela orava pela próxima geração. E alguns filhos dela, né, alguns tios meus são pastores, né, Olha só. pastoras. Então, aí eu falei, agora a explicação, né, porque eu me converti e porque Olha eu que me coisa tornei um linda, hein? pastor. Então eu falei, encaixou, né? Aí a explicação fazem 5 anos. Meu pai hoje tem 78 anos, né? E tem até engraçado que tem um rapaz que ele tinha uma academia e ele até colocou num comentário lá na época no Facebook, né? Há 5 anos atrás, falou: achou o pai e o atleta. Porque meu pai, 6 horas da manhã, ele já tá na academia, né? Então ele Ó, faz academia, ele tá super bem assim de saúde, vai todos os dias de segunda a sexta. Ele falou: só não vou de sábado porque abre 8 horas da manhã, 8 horas é muito tarde, né? Então tem um relacionamento muito bom com meu pai, né? E e como graças a foi para Deus. você esse momento do encontro, assim? Porque Ah, foi tão foi emocionante, assim, né. E eu me lembro um dia compartilhando com uma pessoa, e aí eu falei, conheci meu pai, né, todo empolgado, e aí uma pessoa falou assim: mas como que é isso aí, né, ele te abandonou ali, não foi atrás de você, como que é isso aí agora, né, e como é que vai ficar?" Eu falei: "Rapaz, não quero nem saber o que foi do meu passado, eu é vou isso curtir meu pai aí, daqui para frente". é isso aí, Então essa é a diferença, queridos, quando você realmente é uma pessoa convertida, é isso aí. né, o passado ficou para trás, Uau, né. Então, agora eu quero viver o presente e o futuro, coisa né. linda, hein? Então quem errou lá atrás foi meu pai, minha mãe, né, não quero nem saber, eu quero viver daqui para frente.
né? Então, e é A isso. presença de Deus, né, a palavra de Deus Sim, proporciona isso, né, na vida de sim, alguém, né, o perdão sim, mesmo, assim, sim, né, e seguir para o alvo, sim. né. Que legal, pastor, que E assim, mesmo sem conhecer meu pai, eu tinha, né, ali a vontade de conhecer meu pai, mas, o meu pai, eterno, esse que eu tive a experiência lá atrás, supria todas as minhas uau, necessidades, tremendo. né. Ele curou, né, todas as minhas feridas, os meus traumas, e então, depois que eu conheço meu pai, foi algo que veio para acrescentar, mas o meu pai, né, o Abba Pai, que eu tinha conhecido, que tinha transformado a minha vida, que eu tinha um relacionamento, então, já supria ali o meu coração, né. Então foi por isso quando eu conheço meu pai, eu não quis saber, né, como foi, porque ele não veio Nova atrás. criatura Nova sou, velho criação, homem já acabou, morreu. acabou, né. Agora só mais uma pergunta, porque, o seu pai hoje vive em São Paulo? Sim, meu pai mora aqui no Jordanópolis, em São Bernardo, é um bairro do lado do meu. Ele Porque era e no Nordeste ou não? Não, não, era Era aqui, aqui foi também? aqui mesmo. Ah, tá, tá. E na época que eu conheci ele, ele morava aqui no Demarque, Ah, inclusive perto do Emerson, né. Aí um dia eu comentando com ele: "Emerson, não era no bairro ali perto da onde o Emerson morava?" Ele falou: "Rapaz, eu acho que eu conheci seu pai." Que ó, ele ia correndo de manhãzinha, né, que meu pai ele, meu pai é segundo dan de taekwondo. ah, é, Segundo rapaz, Dan, diz que é acima de faixa preta, né, e ele lutou 5 anos pela Federação de Boxe, né, o homem olha, gosta muito de atleta esporte, mesmo assim. e ele é novo convertido também, né, faz Que alguns anos que benção. ele se converteu, e a gente tem um relacionamento aí, graças a História Deus, linda. muito, muito bom. Glória a Deus, Honra pastor. e glória Glória ao a Senhor. Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Mas, pastor, como eu disse, nós estamos indo para o final. Existe mais alguma coisa que eu não comentei e você gostaria de falar para o pessoal aí agora? Fique na liberdade. Eu acho que o que nós falamos aqui, acho que já foi algo Foi bem, muito legal, bem né, cara? Meu completo, Deus né. do céu. E gostaria de deixar aí uma oração, né, Isso aqueles que aí. nos assistem nesse momento, né, que de repente estão passando um processo aí, de repente um casamento, um processo, com filhos, ou de uma doença, ou de uma enfermidade, ou de repente uma prova ali, em relação à profissão, ao ministério, né. Eu gostaria de deixar uma oração aí para aqueles que nos assistem, né. Amém. Amém. Então, Amém. você vai orar. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, gente. E essa oração também espalhe para as pessoas para que elas possam receber. E antes de você orar, eu quero agradecer também aqui nosso Amém, Emerson? irmão Emerson, está nos bastidores aqui, olhando a Sim, câmera sim. para nós aqui, nos Amém. dando esse suporte. Obrigado, meu irmão Emerson. Obrigado. Deus abençoe rique e poderosamente. Fica à vontade, professor, para orar. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor. Glorificamos o seu santo nome. Bendizemos ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo tão valioso, É Pai. verdade. Esse tempo tão importante, Pai, onde nós ficamos aqui, Pai. Ó Deus, pastor Davi Maia, Senhor, nosso irmão Emerson, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e poder compartilhar, Senhor, ó Deus, de testemunhos, de experiências, Pai, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor operou em nossas vidas. E nesse momento, Pai, eu quero liberar uma palavra por aqueles que me assistem. Pai, eu quero liberar uma palavra, meu Deus, de cura, de restauração, de transformação, Pai. Quero liberar uma palavra, porque grande é a presença, Pai. Grande é o É fogo verdade, do irmão. Senhor que nós sentimos aqui, É Pai. verdade. E assim como aquele centurião que foi até Jesus, e ele estava a quilômetros de distância daquele servo que estava à beira da morte. Ele foi até Jesus, ele falou: Jesus, eu não sou digno do Senhor pisar na minha casa, mas basta uma palavra e meu Uau. servo será curado. Ele estava a quilômetros de distância. E Jesus disse: nem todo Israel encontrei homem com tamanha fé. Vai, e o teu servo está curado. Então, você que está agora a quilômetros de distância, né, deste vídeo, eu quero liberar agora uma palavra sobre a sua vida. Em um nome de Jesus Cristo, você agora receba a presença do Espírito Santo.
Que o Senhor te toque do alto da cabeça à planta dos pés. Que Ele te cure, que Ele te transforme, que Ele te liberte. Que Ele faça nova todas as coisas em sua vida, no seu casamento, na sua família. Eu libero uma palavra profética agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, receba o poder do alto, receba o poder dos céus, receba o poder do Senhor. Que os anjos do Senhor estejam sobre a sua vida agora. Que o Senhor dê ordem aos anjos ao seu favor e alcance a sua Em vida. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, gente. Fiquem na paz. Amém. Valeu, pastorzão. Obrigado. Top demais, Foi um viu? privilégio, uma honra, A honra né, foi poder minha. participar aí desse podcast aí. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Amém. Que bênção. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Deus gente. abençoe. Deus abençoe.